e um poder com, porque essa é uma outra forma de olhar sobre o poder. Eu posso ter poder sobre. No poder sobre, é fácil resvalar para o autoritarismo. É fácil resvalar para a imposição. É fácil resvalar por vai ser feito do meu jeito, de acordo com a minha cartilha. Ora, a cartilha de cada um foi instituída a partir das suas experiências pessoais, a partir da sua visão do mundo, que foi cristalizada, às vezes, com essas experiências pessoais. A cartilha de cada um tem a ver com a cultura em que ele está. Todos nós sabemos que alguns comportamentos muito aceitáveis no Brasil, por exemplo, essa efusão de abraços e beijos e amassos, não são aceitáveis no Japão. Então, a cultura tem uma influência grande, né, sobre a maneira como eu penso o mundo. E esse jeito de fazer as coisas e de exercer o poder, porque o nosso tema é o feminino e o poder pessoal, estão muito imbricados desses elementos. Como é a minha experiência? Que educação eu tive na minha família? Que escola eu frequentei? E o que foi alimentado na minha mente? Eu tive o poder de criar, quer dizer, o que eu tinha de ideias originais foram validadas? Eu aprendi, Lorena, aprendi a partir de normas, de regras, de decoreba, no primário, de respostas na prova, com ponto e vírgula, como a professora ditava, assim, a priscas eras, quando eu estava no primário e no ginásio, a professora fazia ditado. Hoje em dia, na educação, pouco se pensa que isso era real, mas foi. E havia um engessamento do subjetivo e do pessoal. Então, quando estamos falando em poder pessoal, às vezes estamos falando em resgatar a liberdade de autoexpressão, a espontaneidade da autoexpressão, a verdade na autoexpressão. Sempre com sensibilidade, né, Rosana? Porque quando a gente vai para esse lado da verdade, parece que podemos dizer qualquer coisa, a qualquer hora, para qualquer pessoa. E o que gera é um movimento de opressão, um movimento de desqualificação. Então, trabalhando com a verdade, com sensibilidade, com empatia, não é isso? Eu sei que tu está nesse caminho. Não, é isso mesmo. A questão, assim, do poder hoje, né, assim, na nossa humanidade, que ele é desequilibrado. É um poder que não tem um equilíbrio, não é um poder pessoal, é um poder imposto, como tu falaste. Então, é um poder externo. Não é esse poder que a gente está exercendo hoje na nossa sociedade, não é um poder de autenticidade, de apresentar a minha verdade com empatia, com amor ao próximo, sabendo que a pessoa está lá passando os perrengues dela, né? Tendo os sofrimentos que ela tem, com a empatia, como tu disseste, se colocando no lugar da pessoa. Não, é um poder de que eu acredito que a vida tem que ser assim e todo mundo tem que acreditar. Então, é um poder desequilibrado, é um poder externo mesmo. Eu acredito muito que quando a gente está equilibrado internamente, esse poder, ele flui. Não precisa nem dizer nada. Ele se auto-materializa, digamos assim. Quando a gente tem esse poder interno, de chegar em qualquer lugar, as pessoas reconhecem que tu tens um certo conhecimento, que tu estás ali para ajudar, que tu tens uma postura bacana, confiam em ti, que tu entende de empatia e tal. Então, é um negócio que se expressa sem tu precisar de fazer praticamente nada. Justamente porque ele está dentro de ti, diferente do poder que é o externo, que é o que a gente mais usa hoje em dia, né, na sociedade, que é aquele que tem que ser muito expressado, chegando, mandando e dizendo eu mando, eu faço isso e aquilo. Então eu acho bacana fazer essa diferença, que o poder interno, o poder feminino e também o poder masculino, né, ele é um poder que se expressa e se materializa sem esforço. Exatamente. Está presente ali. Exatamente. Sem força e na sensibilidade. Na sensibilidade, já que agora nós adentramos o espaço do outro, na sensibilidade do respeito àquilo que o outro acredita, aquele jeito como ele é. Porque se a gente lê um pouco mais, o que se sabe é que cada um de nós está no seu caminho, que está trabalhando para se manter inteiro. A outra pessoa não tem, num primeiro momento, a intenção de me sacanear.
de me ferir, de me oprimir. No primeiro momento, ela está se defendendo. Ela está no movimento de se autodescobrir, de se integrar, de se tornar pleno, inteiro. E por conta disso, ela se defende. Ela usa mecanismos de defesa do ego. Que mecanismos podem ser esses? A negação, a projeção, tudo aquilo que eu não aceito em mim, eu digo que o outro é, eu digo que o outro faz. Então, suponhamos, uma das coisas que está na nossa sociedade e que impede que a gente se entenda assim mais facilmente, que é o preconceito. Eu digo que o outro é preconceituoso, né? Mas se eu for olhar para mim, quantos eu tenho? E aí a pergunta é, eu olho para mim? Em que hora do dia? Porque às vezes, instantaneamente, nós entramos no automático, né, Rosana? E é muito difícil olhar e perceber o que a gente fez. Quando se dá conta, já fez. Mas em algum momento do dia é bom parar e dizer, ok, pisei na bola, fui Preciso rever. preconceituosa, porque este é o movimento de entender que eu entrei no mecanismo de defesa. Todos os mecanismos de defesa me separam de mim, eles são normais, bota normal entre aspas, né? Eles fazem parte do nosso cotidiano. Mas todos eles, se usados exageradamente, me separam de mim mesma, da minha essência, e me separam do outro. Uma barreira construída entre nós, que especialmente interfere no diálogo, sabe? Essa capacidade de conversar, em que, por exemplo, como nós duas estamos agora, né? Talvez individualmente eu adentrasse por um terreno que ficaria diferente desse que eu estou adentrando agora. Mas por conta da tua contribuição e por conta do que diz Arnaldo Antunes, de que o teu olhar melhora o meu, a gente vai dialogando. E nesse diálogo nós estamos muito harmônicas, mas nós poderíamos ter pontos divergentes. E a hora que a divergência aparecesse, haveria que se lidar também. Cada uma de nós teria que lidar com a divergência, mostrar uma outra possibilidade, como se diz na psicologia, porque eu sou psicóloga também de formação, como se diz na psicologia, nós iríamos ressignificar. Então, se eu pego um lápis, por exemplo, eu posso olhar como instrumento de escrita. Mas tu tens um cabelo comprido, Rosana. Tu podes fazer um coque e espetar o lápis na tua cabeça. E ele passaria a ser um adorno. Ele passaria a ser algo muito útil para segurar os teus cabelos. Ou ele poderia funcionar, se houver um orifício numa mesa, em qualquer apoio, tu podes colocá-lo ali e ele pode funcionar como base de algo que tu depositas sobre ele. Então, esta possibilidade de ressignificar tudo está implícito no grande mistério chamado vida. E é a isso que a gente é convidado a cada momento, tá? Entende diferente. Olha para o outro. Nós falamos de um jeito mais amoroso, mas em primeiro lugar, olha qual é o convite da vida. Olha para ti mesmo. Olha para o outro. Olha para o entorno. Sem os chavões, cada vez mais te desvestindo das máscaras, dos padrões. Elas são completamente desnecessárias. Não. Por exemplo, nós adquirimos no crescimento e desenvolvimento um ato automático que é o ato de escovar dente. Ele continua necessário. Agora, nas relações humanas, se eu obedeço sempre a um mesmo movimento, numa mesma frequência, numa mesma sequência, isso representa engessamento. Isso representa apequenamento. O mundo das emoções, o mundo das visões, e nós ainda nem fomos para o mundo dos sonhos, o mundo dos desejos, eles são universalmente de infinitas possibilidades, né? E lá a gente encontra boas referências para quem eu sou mesmo. Bem no começo da nossa conversa, tu usaste um termo do micro e do macro, falando dos universos, né? Eu representando, por exemplo, o micro e talvez o todo do mundo representando o macro. Mas e vice-versa também, porque um grande princípio de Hermes Trismegisto é assim em cima como embaixo. E se nós formos para a religião judaico-cristã, isso também está dito, assim na terra,
como no céu. Então, ao mesmo tempo que o universo está fora de mim, e ele é rico, e ele me oferece infinitas possibilidades, eu o tenho em mim. Então, desenvolver essa capacidade de, na dificuldade, porque na facilidade o sorriso vem fácil, né? As possibilidades também aparecem. Agora, na dificuldade, dizer, ok, nada terminou aqui, existe saída, onde eu vou encontrá-la, com que recursos, a quem eu vou recorrer. Nessa hora também conversar com uma pessoa da confiança é essencial. E eu acho que é maravilhoso a gente se cercar de amigos, não é? Com Tu tens certeza. um monte, tu tens um monte. Eu também. Sinto morro de saudade de todos, principalmente que estão em Belém, né? Uhum. Mas eu acho com certeza que os amigos, assim, porque os amigos, eles, as pessoas em si, né? Assim, a gente fala de amigos porque são os mais próximos da gente. Mas as pessoas em si, elas abrem esse campo de divergência e é muito importante para a gente expandir a nossa consciência através disso, porque senão a gente só fica com aquele pensamento, aquela visão restrita e não tem expansão de consciência, não tem expansão de nada. Volta para nossa zona de conforto, né? Não sai dela. Então, essa divergência toda que existe no mundo, as cores, tudo que tem de várias possibilidades, isso tudo ajuda a gente a expandir como ser humano, como pessoa, e expandir nossa consciência. Então, não é ruim. A gente não pode enxergar a opinião do fulano tá errada, a opinião do ciclano tá errada. Não, a gente tem que acolher o que a gente concorda ou não e ver se não é uma forma, uma oportunidade, na verdade, de expandir alguma parte da nossa consciência em relação a isso. Não existe, eu acredito muito que não existe o certo e o errado. Existe sim a nossa verdade e a gente vai, e ela também muda, assim, a minha verdade do que era há 5 anos atrás é muito diferente da minha verdade que é hoje, eu acredito que contigo também deve ser assim. Que a gente vai adquirindo experiências, vai trabalhando várias coisas dentro da gente, vários probleminhas, vários desafios, várias debilidades, também vai trabalhando nossas qualidades para elas aflorarem melhor. Então, nós somos diferentes, assim, e essa divergência que existe no mundo faz com que a gente consiga crescer e evoluir. Não tem... E essa é a grande beleza, não é, amiga? Sermos diferentes e contribuirmos para o universo com essa coisa tão particular. O projeto Genoma, por exemplo, nos mostra com detalhes como é que é ter um DNA físico. Mas, independente do DNA físico, cada um de nós tem um DNA emocional, tem um DNA mental, tem um DNA espiritual. Singular. Essa é a questão de poder pessoal. Como eu explicito para o mundo e para mim mesmo, em primeiro lugar, né? Porque eu trabalho sempre de prospecção comigo, em busca do ser que eu sou. Né? Então, a hora que eu descubro cada vez mais sobre mim, mais eu posso deixar transparecer. Tu também usaste uma palavra no começo que é bem atônica. Transparece, é sem esforço. A gente chega num lugar e a pessoa percebe, ela é amorosa, ela tem respeito pelas minhas opiniões, ou ele, né? Vamos ampliar para esse universo dos homens, porque não estamos falando em gênero, estamos falando em características, em possibilidades, né?